O Homem-Aranha é um personagem universalmente conhecido e amado. É a história de um jovem rapaz que é constantemente pressionado por sua identidade dupla, dividido entre seu próprio senso de responsabilidade e de fazer o bem, mesmo que isso signifique desistir das coisas que ama e prejudicar sua vida e seus relacionamentos pessoais. E é bem evidente que esses valores têm ressoado com milhões de leitores e audiências por mais de 60 anos. A criação de Stan Lee e Steve Ditko muitas vezes já saltou para fora das páginas dos quadrinhos e se aventurou por diferentes tipos de adaptação, sejam desenhos animados, videogames e filmes blockbusters de muito sucesso. E com a popularidade do personagem, é de se esperar que ele seja reinventado ou adaptado por muitos outros autores e artistas. Isso abriu caminho para diferentes iterações do herói, sejam variantes de Peter Parker ou pessoas completamente diferentes que assumem o manto. Especialmente através do uso de conceitos como o multiverso nos filmes mais recentes do herói, fomos capazes de ter um vislumbre dessas diferentes versões, e também serviu como uma ferramenta para que a narrativa reintroduzisse antigos atores que interpretaram o personagem. E através do multiverso, versões do personagem que outrora teriam sido esquecidas ou permanecido obscuras, agora ganham nova vida e atraem os holofotes e a curiosidade dos fãs. Um desses, é claro, é o Homem-Aranha japonês. Mas antes que você se adiante, eu preciso explicar. É bem provável que, quando você pensa no Homem-Aranha japonês, você esteja pensando em Takuya Yamashiro, uma encarnação japonesa do personagem que foi a estrela de um famoso tokusatsu, resultado de uma parceria entre a Marvel Comics e a Toei. Mas não, para sua surpresa, não é desse Homem-Aranha que vamos falar hoje. Ainda assim, essa é uma versão bem interessante do personagem que tem a sua popularidade bem merecida. Então, se estiver interessado em saber mais sobre ele, você pode assistir os episódios da série que estão disponíveis gratuitamente no YouTube e com legendas em português. Mas sem mais delongas, deixa eu te mostrar de quem eu realmente estou falando. Yuko Mori é uma versão japonesa do Homem-Aranha, protagonista de um mangá epônimo que foi publicado pela Monthly Shonen Magazine durante pouco menos de um ano, de 1970 até 1971. Isso não só o torna mais antigo que a versão serializada da Toei, como também faz Yu preceder qualquer outra versão alternativa do Homem-Aranha de que temos conhecimento, antes mesmo dos famosos Ben Reilly, Miles Morales ou Miguel O'Hara. E tem uma boa razão para isso. O mangá passou a ser publicado em uma época em que a Marvel estava planejando expandir o sucesso de seus personagens para um âmbito internacional, com um de seus primeiros experimentos sendo no Japão. O mangá foi ilustrado por Yoshi Ikegami, um mangaka japonês que já colaborou na arte de diversos mangás, entre eles o famoso Crying Freeman, onde o seu estilo, bem realista e sombrio, se torna bastante evidente. O roteiro da obra ficou por conta de Kosei Ono, e mais tarde, as responsabilidades de roteirista foram tomadas por Kazumasa Irai. O contraste entre o estilo desses dois escritores é um dos principais fatores que torna esse mangá tão interessante, já que, inicialmente, ele foi visionado como uma tradução e adaptação dos quadrinhos americanos, alterando a ambientação para o Japão dos anos 70, mas se mantendo fiel aos personagens e temas da história. Dessa maneira, Yu Komori é uma contraparte direta de Peter Parker.
Ele era um estudante recluso e introvertido do ensino médio, que durante um experimento de química foi mordido por uma aranha radioativa e recebeu os poderes que bem conhecemos. Com isso, ele fez o seu próprio uniforme lançador de teias, e depois de presenciar um incidente que o ensinou o valor do poder perante a responsabilidade, ele decidiu se tornar o herói vigilante que protege a cidade de Tóquio de criminosos hediondos. O mangá também tem contrapartes para muitos dos personagens coadjuvantes das histórias originais. Yu mora com a sua tia Mei, por exemplo. Não é tia Mei, e sim tia Mei, do japonês. Ele também tem a sua própria versão do J. Jonah Jameson. E mais importante, a história também reinventou vários dos vilões clássicos que nós conhecemos, como Electro, Lagarto e Mistério. Yu também tem um interesse amoroso na forma de Rumi, uma amiga por correspondência que ele vem a conhecer presencialmente e por quem se apaixona no decorrer da história, e cujo destino consegue ser tão trágico quanto o da própria Gwen Stacy, durante o período em que o foco da narrativa no mangá se tornava cada vez mais sombrio. E esse é um ponto interessante de se elaborar. Como eu havia mencionado antes, o contraste que se dá entre os dois roteiristas principais é um dos maiores fatores que consolida esse mangá por suas próprias virtudes, ao invés de ser só mais uma adaptação qualquer. Quem conhece o Homem-Aranha sabe que o sofrimento é uma parte essencial do personagem. Com as dificuldades em conciliar suas duas vidas, os efeitos e consequências que isso acaba tendo sobre Peter Parker definem o peso que ele carrega nas costas. E eu preciso dizer que, na minha opinião, esse mangá entende isso melhor do que qualquer outra adaptação do personagem. Dizer que o Yu sofre seria eufemismo. Não só os finais das histórias costumam ser mais agridoces do que felizes, lembrando bem as histórias originais do Stan Lee e Steve Ditko, quanto os próprios roteiristas não tinham medo de explorar temas e narrativas mais sombrias e maduras, de um jeito que a própria Marvel teria muito receio de fazer. Conforme o mangá progride, e a verdadeira natureza do mundo e de si mesmo é revelada pelos olhos de Yu Komori, a história se torna mais violenta, brutal e adulta. Com o peso e a difamação constante contra o Homem-Aranha, e Yu sentindo que não importava o que ele fizesse, as pessoas nunca reconheceriam seu altruísmo verdadeiro, ele acaba se envolvendo com as pessoas erradas, fazendo amizade com vendedores de drogas, se tornando um delinquente e até sendo acusado falsamente de abuso por uma garota que ele estava tentando salvar. E ao invés de adaptar os vilões principais dos quadrinhos, essas últimas edições introduziram os seus próprios vilões, alguns que nem sequer tinham superpoderes, como uma edição inteira cujo foco foi em um terrorista americano, que tomou Yu e seus amigos como reféns, sequestrando também um avião e tentando matar todos os passageiros em uma colisão. Apenas para ser revelado no fim da história que ele na verdade era um sobrevivente da Guerra do Vietnã, que estava sendo atormentado e sofrendo de estresse pós-traumático. Com o decorrer da narrativa, Yu se torna uma pessoa cada vez mais introspectiva, refletindo sobre seus poderes e sua identidade secreta, e em como o peso que ele carregava não podia ser partilhado. Isso nos leva para histórias mais dramáticas, que preferem explorar o que realmente significa ser o Homem-Aranha, ao invés de manter o foco na ação ou na noção fantasiosa de um super-herói. Mas mesmo que essas mudanças de foco tenham tornado a série um pouco mais popular, ela acabou não sendo o sucesso que a publicadora esperava, sendo cancelada depois de 30 edições e com pouco mais de 13 histórias completas. Ainda assim, mesmo com as diferenças culturais e os temas mais sombrios,
que podem alienar alguns dos fãs ocidentais do herói, eu acho que é importante manter em mente que, num cenário atual, onde roteiristas e a própria Marvel parecem ter medo de deixar que Peter Parker cresça e amadureça, e de explorar temas mais adultos, esse mangá conseguiu provar que os valores fundamentais do personagem podem ser adaptados com maestria e fidelidade. E mesmo com os aspectos mais sombrios das histórias subsequentes, eu preciso admitir que as minhas favoritas ainda são as primeiras do mangá, onde os temas de responsabilidade e dualidade são explorados de uma maneira concisa e efetiva. Como quando o Homem-Aranha se vê enfrentando o vilão Electro, que nessa versão da narrativa é um ladrão de bancos que a polícia acredita ser algum tipo de ciborgue indestrutível e imbatível. Mas como era cedo na sua carreira de herói, Yu decide não interferir, até que ele conhece Rumi, sua amiga por correspondência, que veio visitar a cidade grande de Tóquio e encontrá-lo. Mas Rumi também estava procurando por seu irmão, que morava na cidade e não respondia suas cartas fazia meses. Acontece que a mãe dos dois sofria de câncer, e sem ter dinheiro para pagar pelo tratamento, Rumi entrara em desespero e viajar até Tóquio sozinha para encontrar o irmão e pedir ajuda por sua mãe. Yu a auxilia na busca, e eles reviram a cidade inteira procurando por informações sobre o paradeiro do irmão de Rumi, mas não o encontram em lugar algum. É então que Yu descobre que o jornal local estava oferecendo uma recompensa em dinheiro pela captura do vilão Electro, e cuja quantia seria mais do que o suficiente para pagar pelo tratamento da mãe de Rumi. E com isso, o Homem-Aranha enfrenta Electro em uma batalha mortal, na qual ele quase morre, mas é capaz de derrotar o vilão e descobrir, em uma revelação terrível, que ele na verdade era o irmão de Rumi, que se sujeitou a um experimento científico e ganhou seus poderes, com o objetivo de conseguir mais dinheiro e quitar suas dívidas. Electro acaba morrendo, e o Homem-Aranha recebe a recompensa. Com o dinheiro, Yu é capaz de pagar pelo tratamento da mãe de Rumi, que então parte de volta para sua cidade natal, eternamente grata aos esforços de Yu, mas odiando o Homem-Aranha pelo que ele fez com seu irmão. E assim se conclui essa narrativa, que na verdade foi a primeiríssima história do mangá. E é simplesmente a minha favorita, pelo quão bem ela entende e captura a essência do personagem, mesmo com as diferenças drásticas de ambientação e narrativa. Mas é isso. Essa é a história de uma versão bem única e antiga do Homem-Aranha. Um tanto diferente, mas ao mesmo tempo extremamente fiel ao que estamos acostumados. Uma curiosidade interessante de se mencionar é que 2 volumes desse mangá chegaram a ser publicados no Brasil pela editora Mitos, reunindo as histórias do Electro e do Lagarto. E bem, quem sabe? Yukomori pode não ser tão divertido quanto a sua versão de Tokusatsu, mas ele certamente prova que os valores que definem o personagem transcendem as barreiras culturais e podem servir de ensinamento para cada um de nós. E eu espero muito que ele dê as caras pelo Aranhaverso algum dia. Mas é isso por hoje. Então, se você gostou, não se esqueça de se inscrever. Seu apoio é sempre muito importante para nós. Então, obrigado por assistir e até a próxima.